uma prática que une pessoas de diferentes origens, idades e habilidades, movidas pelo desejo de fazer a diferença em suas comunidades e no mundo. Vai além de simplesmente doar o seu tempo. É um ato de generosidade, empatia e solidariedade, no qual coloca-se suas habilidades e recursos à disposição dos outros, sem esperar nada em troca. Você já sabe do que estamos falando? Desenrola aí! Eu sou a Natália Richter. E eu sou a Pietra Dardi. Se você pensou que o tema desse episódio é voluntariado, você acertou. E quem vai desenrolar esse assunto com a gente é a professora Magali Quevedo Grave e a estudante Bárbara Delazzi. A Bárbara é acadêmica de arquitetura e urbanismo, bolsista de extensão no projeto Habitar Bem há 2 anos e já participou recentemente como rondonista na operação Portal do Sertão do projeto Rondon. Também participa como voluntária na Associação Marinês do bairro Santo Antônio. A Magali é professora dos cursos da área de Ciências da Vida, já foi diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e é coordenadora dos programas de extensão, ações comunitárias e saúde e qualidade de vida da Univates e tem uma vasta vivência na extensão universitária. E ela também representou a Univates na última operação do projeto Rondon. Bom, muita coisa. Sejam bem-vindas a Desenrola aí. Como é que vocês estão se sentindo hoje? Olá a todos, né? Olá, gurias. Olá, prof. Tô me sentindo muito bem em estar aqui. Acho que falar de voluntariado é tudo de bom e ainda mais a experiência do projeto do Rondon junto com a prof. Magali, né? Então acho que a gente vai ter bastante coisa pra conversar hoje. Oi, gurias, ouvintes, Bárbara, também estou muito feliz com esse convite. É uma oportunidade de relatarmos aí a nossa história na extensão. Como nós estávamos conversando antes, quem tem a extensão na veia tem muito que contar dessa relação dialógica com diferentes comunidades. Bora desenrolar esse assunto, então. Então vamos começar definindo o que é trabalho voluntário. Como é que vocês definiriam o trabalho voluntário e qual a importância dele para a sociedade? E também, se puderem explicar um pouquinho alguns tipos de trabalhos voluntários que existem. Quando existe um trabalho voluntário, existe uma disponibilidade interna da gente estar com algumas pessoas trabalhando em prol da melhoria da qualidade de vida daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. Então, a primeira coisa que tem que ter um trabalho voluntário é desejo. Quando a gente tem desejo, a gente vai atrás. Eu acho que o trabalho voluntário, às vezes a gente se pergunta muito, relaciona o voluntário com a doação e muito do financeiro, né? E eu acho que, pra mim, pelo menos quando as pessoas falam do voluntário, eu acho que eu não consigo doar talvez um valor, enfim, por ser bolsista, por ser estagiária, mas acho que o que eu mais posso doar é o meu tempo. Pra mim é uma coisa que eu arrumo um tempo pro voluntariado. Então eu acho que o voluntariado é isso, é tu buscar no teu tempo, na tua rotina, uma coisa que te faz bem e que tu vai conseguir de alguma forma, talvez até refletir na tua profissão, né? Talvez comece com voluntariado, mas daqui a pouco tu consegue pescar algumas coisas que tu pode mudar na forma de ver, talvez, no meu lado, a arquitetura, né, e urbanismo, mas no outro lado, como a prof, a saúde. Então, acho que é isso, voluntariado, é realmente essa busca e na tua rotina de fazer alguma coisa que te faz bem. Encontrar algo que faça sentido também pra ti. Isso, que te faz bem e que, na verdade, impacta na vida de alguém, né? De um grupo, de uma coletividade, de uma pessoa. E em tipos, assim, de projetos, a gente tem a área da saúde, tem projetos, por exemplo, na causa animal. Tem vários projetos e, claro, às vezes a gente vai ao encontro do nosso conhecimento, mas eu já participei de projetos também que eram projetos que não tinham a ver com a minha área de conhecimento e a gente aprende muito nessa troca. Acho que a extensão tem muito disso, essa relação dialógica, porque quando a gente vai para um setor, para uma comunidade, para uma instituição, a gente vai, na perspectiva da extensão, tentando trocar. Quando eu vou trocar com alguém, eu preciso entender o lugar do outro, entender a fala do outro. Então a gente sempre cresce de alguma forma, a gente aprende. Eu sempre digo que a extensão, ela é uma via de mão dupla. Ao mesmo ponto que eu auxilio, que eu ajudo, que eu ensino, eu também recebo, eu também aprendo, e eu acho que a palavra que define extensão é transformação. A gente se transforma nessas relações. E vocês participaram recentemente, né, do Rondon, como a gente falou agora há pouco, que é um projeto nacional de voluntariado. Então contem pra gente um pouco mais sobre o que é esse projeto e também de outros projetos que vocês já participaram ou participam como voluntárias. Então, acho que o projeto Rondon é o master, assim,
dos projetos de extensão. Mas eu acho que a gente não pode menosprezar o que a gente tem aqui, né? Aqui a Univates acho que tem 34 projetos de extensão. E assim, confesso que eu queria participar de todos. Porque eu sou da área da arquitetura, mas eu já participei do Alfabeletrar com as crianças. Eu já participei do PI com a saúde. Então a gente começa a interligar, assim. Eu comecei a ver arquitetura em todos esses projetos, sabe? Então eu acho que sim, o Rondon foi uma experiência, assim, de vida, né? A prof sabe como é que é, né? Estar lá. E a gente aprende muito com a comunidade. Eu acho que a gente vai muito naquilo de levar. A gente leva muito material, a gente leva muita coisa. Mas aí a gente chega lá e a gente se depara o quanto a gente tem a receber. E isso não para, assim, vem de todos os lados. Às vezes não é nem só questão de conhecimento, mas é a questão de, tipo, receber um abraço, receber um carinho, sabe? De pessoas que nem te conhecem. Tipo, a gente ficou 18 dias no sertão da Bahia, a gente foi pra Serra Preta e lá a gente pôde receber o carinho de pessoas que, pra elas, a gente foi tudo. E, ao mesmo tempo, elas foram tudo pra nós, assim, naqueles 18 dias. Então, a extensão, como o projeto Rondon é isso, né? Eu pude conhecer a Bahia, nunca tinha ido pra Bahia e, com certeza, talvez não iria pra Serra Preta se eu fosse pra Bahia, né? Esse lado também foi muito importante, acho que ver o real Brasil, porque o Brasil é muito mais do que a gente vê aqui no Sul. Então, eu acho que foi muito interessante eu poder ver, talvez, a maioria das pessoas, como elas vivem, como elas trocam, assim. E foi muito lindo, assim, porque a gente vê que eles vivem com o necessário, mas ao mesmo tempo eles são tão felizes, sabe? A gente via, assim, no olhar deles, por estarem lá, pessoas diferentes, abertas, pra eles fazia muita diferença. Então, a gente também vê isso, a simplicidade, fez toda a diferença, com certeza. Sim. E como é que foi? Tu se inscreveu pra participar? Tu pode contar um pouco de como é que foi esse processo, assim? Sim, abriu as inscrições, né? A prof. Magali, mais duas profs, a prof. Fábio e a prof. Sil, né? Elas escreveram o projeto, então foi aceito. Acho que foi, pelo que eu vi, foi um dos 3 melhores, né? 3 melhores projetos aprovados. E daí, então, depois a Univates lançou o edital para os alunos se candidatarem. E veio de alunos de tudo que é curso. Por mais que o conjunto era o A, era aberto para todos os cursos. E foi uma experiência, assim, bem diferente, porque as gurias e o Tai eram todos cursos diferentes. E a maioria era focado na saúde. Então foi muito interessante eu estar no meio de tanta gente da saúde, porque eu sentia muita falta disso no meu curso. Eu vejo que a saúde tem esse negócio de tu ir até a comunidade, a gente vai, a gente cuida das pessoas. E eu senti uma distância. A arquitetura eu sentia distante das pessoas. Então ali estar com toda aquela equipe, aí tinha também o Tai da pedagogia, a prof. Fábio também. Então foi muito interessante ver o todo. Mas enfim, né, a gente se inscreveu, daí teve o nervosismo de escrever, de fazer entrevista, mas ver o resultado, ver o nome lá, foi surreal, né? Nem parecia que a gente tinha passado, que, enfim, todo o processo também a gente teve que depois se reunir todas as semanas, a gente se reuniu. Então não foi só os 18 dias, foram uns meses antes, se prepararam, né? assim, né? Na verdade, o projeto Rondon, ele surge como todos os projetos aqui da Univates. É aberto um edital, as pessoas escrevem o seu projeto é lido por avaliadores. O mesmo acontece através do Ministério da Defesa, que é de onde surge o projeto Rondon, em parceria com os outros ministérios da Saúde e da Educação. E essa operação Portal do Sertão, ela era para ter acontecido em 2020. E aí veio a pandemia, né? Então, antes do edital ser lançado, a Univates se coloca à disposição de participar do projeto Rondon e é levado para os conselhos de curso a pergunta: quem gostaria de participar do projeto Rondon? E alguns professores que já trabalham mais com a extensão, não necessariamente só os que trabalham, mas enfim, aqueles que têm esse desejo de participar, se colocam à disposição, e a reitoria então define alguns professores, e naquela época fomos escolhidas, então eu, da área da saúde, a professora Silvane Isse, do curso de Educação Física, e a professora Fabiane Olegário. Então nós tínhamos que escrever um projeto, porque são 2 conjuntos, né? O projeto Rondon, ele sempre tem 2 editais. Uma operação que acontece em julho e a outra operação que acontece em janeiro. Então são 2 conjuntos. O conjunto A, que é Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde, e o conjunto B, que é Comunicação, Tecnologia e Produção, Meio Ambiente e Trabalho. E foi a primeira vez em 2020 que a Univates inscreveu um projeto no conjunto A. Então, como que o nosso projeto, dentre 60 e poucos projetos, foi escolhido o 3º lugar, né? Nós tivemos que nos reunir fora do horário de trabalho, porque é um trabalho voluntário, né? E nós tivemos que fazer uma análise de todos esses municípios do interior da Bahia. Nós não sabíamos qual seria o nosso possível município. Então, nós tínhamos que fazer uma análise de vários indicadores. Usar o IBGE, usar índices de IDH, né? Então, nós
nós tínhamos que fazer um estudo muito apurado e a partir daquele estudo, desses índices, levantar as principais doenças, os principais motivos de internação, os principais motivos que levavam as pessoas ao óbito. E a partir disso, nós tínhamos que desenvolver oficinas que pudessem transformar essas pessoas, né? Acho que uma coisa bem importante, né, Bárbara, da gente falar é que o Rondon, ele se transformou ao longo desses muitos anos que ele acontece e o maior objetivo do projeto Rondon, independente do conjunto, é transformar vidas, é servir como um facilitador nessa transformação. Então, ele não tem uma visão assistencialista, não, tanto é que as instituições, as pessoas, né, a comunidade, elas vão até os estudantes e as equipes para aprenderem, para chegarem nas suas comunidades, que são todas comunidades em situação de vulnerabilidade social. Por isso, esses municípios que têm o menor índice de desenvolvimento humano, por isso eles são selecionados, porque a ideia do Rondon é essa, é transformar vidas e, independente do conjunto, independente da área, melhorar a qualidade de vida das pessoas, a acessibilidade. Eu acho importante a gente colocar isso. Então, o projeto, ele começa muito antes do que a operação, porque tem todo esse estudo, toda a escrita de um projeto, a seleção desses projetos, e aí depois, que é o que a Bárbara falou, a seleção, então, mediante também um edital de seleção dos estudantes. Depois dessa seleção, é feita toda uma preparação, que foi uma preparação de 6 meses, para que esses alunos também conhecessem o projeto, conhecessem a realidade na qual eles estariam inseridos durante 18 dias. É muito trabalho, de manhã, de tarde, de noite, né? Foram muitas oficinas. Nossa, foi um trabalho muito exaustivo, mas são coisas que a gente leva pro resto da vida, porque a gente conseguiu transformar vidas, transformar pessoas. Eu acho que ver, assim, o número no final, assim, que daí tem uma cerimônia do chapéu, né? Que a gente é oficialmente rondonistas. E no final, então, tem meio que um feedback, assim, porque durante a operação, a gente teve que sempre passar, né, pro Ministério da Defesa os dados, quantas pessoas a gente tava alcançando. E foi muito legal, assim, no encerramento, ver, assim, o número. Acho que foram 20 e poucas mil pessoas impactadas. Acho que eram 252 alunos, né, envolvidos, mais os profs, mais toda uma equipe, então era a cidade toda envolvida, né? A gente tava ali entre nós, mais o pessoal da USP, mas ainda tinha todas as secretarias envolvidas, a prefeitura, né, comunidade em geral, assim. Então, é bem chocante, né, tu ver o número ali de pessoas que tu impactou. E como a prof falou, é realmente uma transformação. Tanto de nós levar e de nós, assim, passar um pouco do conhecimento que a gente pode ter e também o retorno que a gente tem, né, dessa transformação. Acho que, como falou, é uma mão de duas vias, né, realmente. E eu posso falar como professor e como estudante, porque há 40 anos atrás, no último semestre da faculdade de fisioterapia na Universidade Federal de Santa Maria, eu também tive a oportunidade de participar como estudante rondonista de uma operação que aconteceu em Boa Vista, Roraima. E a minha vida é outra depois de lá. E depois de lá eu nunca mais parei. A extensão, ela faz parte da minha vida. Nossa, ela faz parte, porque só aqui na Univates, eu comecei aqui na Univates no curso de fisioterapia que estava no 5º semestre, em 2023. Eu acho que eu não estava nem um mês aqui. E eu já fui sentar com a professora na época, que era pró-reitora de ensino, para apresentar a ideia de um projeto voluntário. 2003, né? 2003, desculpa, eu falei 23. Isso. 2003, faz 20 começou anos, hoje. Né? É isso aí. E já fui apresentar, então, a ideia de um projeto de extensão que era justamente para colocar os estudantes junto à comunidade, né? Em contato com a comunidade. Nós fomos, então, trabalhar com a comunidade do bairro Santo Antônio. Então, junto com a unidade básica de saúde daquele bairro, nós tivemos acesso a algumas famílias que tinham pessoas acamadas e que não conseguiam se deslocar até a unidade básica de saúde. E lá começamos, então, esse projeto de atendimento a pessoas acamadas. Então, foi o start, assim, para começar os projetos de extensão dentro do curso de fisioterapia, para a gente ter um conhecimento geral e ir participando de tantos outros. Sim. Tu comentou antes, prof, que o projeto era para ter acontecido em 2020, né? É uma das minhas tristezas da vida, porque eu fui selecionada em 2020, eu ia pro projeto, veio a pandemia, não aconteceu. Verdade.
Verdade. Mas e teve alguma mudança do projeto de 2020 para o que aconteceu depois, devido à pandemia? Depois que a gente tem o projeto selecionado, o coordenador do projeto, ele tem uma viagem que a gente chama de viagem precursora, né? E a gente escreveu o projeto na época, eu estava na coordenação, a professora Silvane Isse era professora extensionista e a professora Fabiane, ela era suplente. Então houve toda uma mudança. A prof. Silvane teve que se afastar, eu fui para licença sabática pro México e a prof. Fábio, querida, que estava na suplência, teve que assumir toda essa função de novo edital, porque todos os alunos já haviam se formado. Sim, porque exato. normalmente são alunos que têm mais experiência, assim, alunos que a gente seleciona porque já tem uma vivência de conhecimentos durante a graduação. Então a prof. Fábio daí contou com a ajuda do professor Maurício Teixeira Daldonto e aí eles organizaram todo o edital novo, toda a seleção dos estudantes e a prof. Fábio acabou participando então da viagem precursora e discutindo o projeto então com a equipe de saúde do município e de educação do município de Serra Preta e na verdade foram poucas as mudanças, foram bem poucas as mudanças, mas a gente ainda durante essas reuniões, também participei de algumas, os estudantes também participaram, né? Os 8 estudantes que foram, depois a Bárbara pode citar o nome do pessoal. A gente foi reorganizando à medida que a gente também já conhecia o município, tinha contato com o secretário de educação, secretário de saúde, mas as nossas propostas, modéstia à parte, né, Bah? Vamos puxar a brasa pro nosso assado, foram muito boas. Foram, assim, o retorno da comunidade, a participação. Eu me lembro, assim, de várias oficinas que nós fizemos, né? E teve uma oficina que chamou muito a atenção, que ela foi organizada justamente pela Bárbara e pelo Tai, que é da pedagogia, que foi uma oficina da construção de uma horta horizontal. Nossa, isso pra nós aqui é tão comum. As pessoas nunca tinham ouvido falar. Compramos os pallets, o pessoal montou, compramos, ganhamos mudinhas de verduras, de frutinhas. Não, nossa, foi assim, maravilhosa a experiência, assim como outras oficinas também, né? Mas essa realmente, assim, porque nós imaginamos, nossa, uma oficina tão simples, né? Mas vamos fazer, porque era pro interior de alguns distritos lá de Serra Preta e a comunidade abraçou aquilo, adorou. Eu acho que, como a prof falou, acho que todo esse trabalho antes do estudo que as profs fizeram, que fez totalmente a diferença, né? Pra realmente captar o que aquele município, enfim, todos aqueles municípios ali, poderia ser qualquer um deles, né? Mas se encaixou muito bem. Então, eu acho que toda essa parte pré que elas fizeram de estudo, assim, ajudou muito nós a depois poder... Não teve, acho que, nenhuma alteração. Assim, claro, essas alterações, assim, que a gente teve que correr atrás do pallet, que não tinha muda, e chegar de terra, e daí faz o pallet, martela aqui, martela ali. Mas acho que tudo se encaixou muito bem. E foi muito interessante, como a prof falou, eu e o Tai tava coordenando. E pra nós, a gente fica, acho que não vai ter muita aderência, porque parece uma coisa tão comum. Pra nós é tão comum. Virou, assim, um pouco clichê. E eles, assim, eu tenho isso em casa, eu vou pegar isso em casa, vou botar no meu jardim. Nossa, pessoal, foi muito bom. Daí eu vi um muito obrigado, prof. Daí eu fiquei tipo, meu Deus, eu tô no céu, eu acho. Isso foi para as escolas também. As escolas Sim. também fizeram a sua horta vertical, as famílias. Ai, que demais. Que demais, gente. Mas também tem disso, né? Que as pessoas, como o teu caso, eu acho que não é interessante. Ou quem sou eu, né? Pra fazer isso. E olha só o resultado. E eu faço arquitetura. Tipo assim, eu nunca tinha plantado. Aí o Tai, que era mais experiente, que tinha horta em casa, então a gente foi trocando as ideias, foi buscando o que a gente poderia plantar, porque aqui a gente planta algumas coisas, talvez lá não vai ser as mesmas coisas, né? Então foi muito interessante, Quando a assim. gente tem desejo e tem boa vontade, a gente sempre aprende com o outro. Não tem como não aprender com o outro. Então, essas são coisas de aprendizagem que a gente leva pra vida, né? Se a Bárbara, que é da arquitetura, que auxiliou a fazer hortas horizontais e verticais, se ela tiver que ajudar alguém hoje, ela vai ajudar, né? Uma aprendizagem que a gente não esquece mais. Se ela tiver que fazer pra ela, no apartamento dela, Vai na casa fazer. dela, ela vai fazer também, né? Vai dar martelada, ela vai pintar. Não sabe onde arranjar as coisas agora. Tudo que precisa. Eu acompanhei vocês pelo Instagram. Inclusive, né? Como é que é o arroba de vocês ainda? Rondon.univax. Rondon.univax. Isso aí. E lá tem, né? Todas as postagens de Tem. quase todos os dias. Vocês fazem alguma postagem, Isso, né? isso aí.
A gente postava todo dia um pouquinho do que a gente fazia, né? Aí eu via lá, um dia era vocês dançando, outro dia era construindo. Muito legal. Prof. e Bárbara, existe algum projeto voluntário que se destaca, que vocês gostam, que vocês conhecem, que vocês admiram? Pode ser algum projeto nacional, internacional, ou algum aqui, inclusive, da região? Então, acho que a gente sempre começa pelo que a gente tem interesse, né? Por exemplo, eu na arquitetura tem uns projetos assim que, meu Deus, pra mim, se um dia eu for voluntário desse projeto, eu vou ser muito feliz. Claro que tem aqui, que eu sou voluntária da Associação Marinês, né? Que trabalha no Santo Antônio. Então tem vários projetos que envolvem tanto o Move Mães, quanto o Debut Social, Natal, né, das crianças. Mas tem, assim, 4 ONGs, na verdade, né, dentro de projetos que fazem muita diferença e que eu ligo muito com o que eu quero atuar como profissional de arquitetura e urbanismo e o que eu almejo, que eu idealizo, na verdade, como um profissional completo de arquitetura e urbanismo, que é o Habitat. O Habitat, ele é internacional, mas ele tem o Habitat Brasil aqui. Ele busca realmente isso, a melhoria na qualidade de vida das pessoas através da construção, né? Então, são situações de vulnerabilidade, que as pessoas às vezes não têm onde morar, né? Na pandemia veio muito forte essa questão de lavar as mãos. Pra nós é tão natural tu ter uma pia, tu ter um acesso à água. E a gente vê que não é a realidade do Brasil. A gente pode perceber um pouquinho lá no Nordeste também, no sertão, é escasso alguns recursos que pra nós aqui é livre, né? Que a gente consegue água a qualquer momento, água de qualidade. A gente sofreu um pouco com isso também lá, né? Que não era qualquer água que a gente podia tomar. Não era só coisa boa, viu, criança? Tem muitos perrengues também, né? Diarreia, internação hospitalar, adaptação à alimentação, né? O clima, 50 graus. É muita diferença. E daí, então, esse Habitat, sim, é um projeto que eu me vejo muito, assim, como um objetivo, né? Um dia eu quero ser voluntária. Vai dar. Vou lá mandar meu nomezinho, depois de me formar, ó, arquiteto e urbanista aqui, ó. Tem também o Fundo Fica, que é de São Paulo. É um aluguel social. Na verdade, eles buscam doações e eles acabam alugando algumas residências. E essas pessoas, eles acabam, por exemplo, alugam o apartamento com um valor e daí repassam, então, para uma pessoa que não tem condições. São moradias, na verdade, provisórias, né? Porque acontece muito disso. A gente não vê isso aqui acontecendo tanto, mas em São Paulo a gente vê famílias, né, na rua. Normalmente são mulheres com as crianças, então é um outro lado de ver essa assistência. Ali é mais focado na assistência mesmo. É um falta, assim, de necessidade mesmo, né? A pessoa não tem onde morar e daí tu acaba associando, então, com esse aluguel, com esse auxílio. Então, pra mim, são coisas que eu acredito muito e eu acho que realmente faz a diferença. Agora, eu vejo muito isso como arquiteta, como faz diferença tu ter um ambiente, né, saudável. A gente, agora no curso ali, principalmente com o Habitar Bem, a gente tá associando, fazendo algumas ações com o PI, que a prof, né, foi das iniciadoras, assim, do PI, né? A gente vê a importância que tem a arquitetura com outras áreas. Às vezes eu tava tão afastado, tão, né, num outro mundo, e a gente vê quão necessário é a arquitetura frente à saúde, né, frente à educação, em espaços mais saudáveis e como faz diferença, né? Com certeza. Até se a gente pensar no conceito de saúde, a gente pensa num conceito ampliado de saúde, que saúde não é só a ausência de doenças. É tudo aquilo que te proporciona uma boa saúde. Por exemplo, ter ou não ter um banheiro dentro da tua casa, tu ter saneamento básico. E eu fico muito feliz também porque fiz algumas reformas na minha casa e o que sobrou acabei colocando na garagem. E aquilo vai ficando. Daí um dia eu vi a Prof. Jamile, desconhecia na verdade esse projeto, vi a Prof. Jamile falando que eles arrecadavam doações, então, de materiais que haviam sobrado, de construções, enfim, eu pensei, meu Deus, eu tenho uns 2, 3 banheiros dentro da minha garagem, né? Aquela coisa, pra quem eu vou dar, como é que eu vou tirar daqui de dentro e tal. Entrei em contato com a Bárbara, na época eu não sabia que era a mesma Bárbara, né? Do Rondon, até brincamos, mas tu é a mesma Bárbara, assim, sou eu. Gente, a gente combinou um dia, foi lá, nossa, minha garagem se esvaziou e ficaria aquilo lá se eu não soubesse do projeto. E eu fico muito feliz pela possibilidade, pensando nessas questões de saúde, de poder ter oportunizado para 3 famílias um banheiro. A Bárbara me disse, prof, que o teu material a gente construiu 3 banheiros. Que coisa, né? Quando as coisas se conectam, quando tu conversa, quando tu tem conhecimento daquilo ali, tu pode, de alguma forma, auxiliar uma família. Que é isso, tem um momento que a assistência, ela se faz necessária, né? Que é aquela coisa, se uma criança não tem o que comer, como é que ela vai pra escola? Como é que ela vai aprender? Então, tem alguns momentos, sim, que é necessário. Que é necessário, né?
Tem algum projeto também que tu gostaria de comentar? Um projeto, bom, acho que eu vou falar então do projeto Rondon, que eu participei como estudante, depois 40 anos como professora, mas eu também preciso falar dos projetos que a gente desenvolveu aqui. Então, lá em 2003, a gente pensou num projeto para inserir os estudantes na comunidade e aconteceu esse projeto de atendimento residencial a pessoas acamadas, através de um olhar única e exclusivamente da fisioterapia. À medida que a gente vai desenvolvendo o projeto, a gente vê que não é só a fisioterapia, que eu preciso de alguém que faça uma escuta, que eu preciso de alguém que consiga pensar a nutrição daquela pessoa que está acamada, que eu preciso de alguém da arquitetura que possa pensar aquela casa que vai precisar ser adaptada para uma cadeira de rodas e que a porta não tem espaço para abarcar essa pessoa que muda, né, agora a sua relação de independência. Eu preciso de um olhar para aquele cuidador que deixou de trabalhar para estar com aquela pessoa da sua família acamada. Então vejam, as coisas nunca são exclusivas de uma única profissão. Se a gente tem um olhar ampliado, um olhar aberto, a gente sempre vai conseguir trocar com outras profissões, pensando no bem-estar, no melhor bem-estar daquela pessoa que demanda dos nossos cuidados. Seja um cuidado de um olhar a partir da arquitetura, a partir da psicologia, a partir das letras, a partir da pedagogia. Isso se torna muito rico quando a gente tem esse olhar ampliado, né? Então, a partir daquele projeto, logo depois, então, o professor Rogério, que é do Centro de Ciências Humanas e Sociais na época, ele pensou também um programa, junto com outros colegas, que pudesse ser desenvolvido junto a uma comunidade em situação de vulnerabilidade social e que abarcasse vários projetos de diferentes áreas. E aí, logo depois, o professor Rogério assumiu outras questões aqui dentro da Univates e eu assumi a coordenação desse programa chamado de Programa de Ações Comunitárias, o PAC Univates. Foi desenvolvido durante alguns anos, a comunidade do bairro Santo Antônio já nos conhecia, porque de acordo com o censo daquela época, era o local aqui de Lajeado onde havia o maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu acabei assumindo a coordenação desse projeto, que depois, mais tarde, virou num projeto interdisciplinar de cuidados em saúde, que é o PI, né? Cuidados em saúde nesta visão ampliada, não só a ausência de saúde, tanto é que a Bárbara também participou, a gente teve estudantes de vários outros cursos, do direito, de pedagogia, de letras, enfim. Depois eu também criei um projeto voluntário. Nossa, sou apaixonada por esse projeto. A gente teve que interromper durante a pandemia e logo depois eu saí para minha licença sabática e eu voltei agora há pouco tempo, então eu tava com muitas demandas de disciplinas que não foram dadas no meu período de licença sabática, né? Então tive um semestre assim com muitas atividades, mas é um projeto que se chamava Hidroterapia para Bebês com Distúrbios Neuromotores. Ai, coisa mais linda. Eu sou apaixonada por criança, né? Então eu comecei esse projeto voluntário com 3 bebês que eram atendidos ali na clínica. Em 2 semanas nós tínhamos 15 bebês. Nossa. E depois a gente tinha fila de espera, só que eu não posso colocar mais do que 15 pessoas na piscina, porque eram 15 estudantes, um estudante responsável por cada bebê e um bebê e mais os pais, né, em volta ali. Estudante, que experiência. Sim, que experiência. Né? Porque bebê é tudo de bom. Entendeu? E esse é um projeto que eu quero reativar. Provavelmente esse semestre eu ainda vá reativar. Tem um pedido dos pais dos bebês, tem um pedido dos estudantes, né? E não era só para estudantes de fisioterapia, nós tivemos estudantes da enfermagem, estudantes da medicina, estudantes da pedagogia, porque o que tu aprende? Tu aprende a interagir com o bebê no meio líquido, na água. Aprender a ensinar a flutuar, ensinar a mergulhar. Isso não é só para bebês que têm distúrbios neuromotores, é para qualquer bebê, então tu sempre aprende na troca com outras pessoas. Eu também participei, fiz a capacitação e depois de um tempo eu também coordenei o projeto Clown e Seu Sorrir, né? Então a extensão sempre transitando aí e depois de um tempo houve uma reorganização aqui, nós escrevemos com um grupo de professores liderados pela professora Merlin a política de extensão da Univates. Depois disso, então, surgiram alguns programas de extensão e eu coordenei o programa de extensão Saúde e Qualidade de Vida, onde havia uma série de projetos também. Depois eu participei como professora extensionista do projeto Cultura de Periferia, que é um projeto que se originou no curso de odontologia, e hoje eu participo do projeto Ações Sociais de Saúde em Gerontologia, que a gente desenvolve ações de saúde, de educação com os idosos residentes no Lar Tabita. Também é um projeto muito legal. Aqui de Lajeado. Só isso, né? Pronto. Qualquer coisa. E é legal esses projetos, né? O trabalho voluntário, a extensão tá no cerne de uma universidade, né? E não é diferente da Univates, então tem todos esses projetos. Já existiram outros
outros também saíram, voltaram. Um projeto muito legal aqui na Univates também é o Marias, né? Que é a prof. Silvane, que tu comentou antes que tava junto no Rondon, é a coordenadora. Eu acho que o projeto Marias, ele é um projeto hors concours, porque é um projeto para onde ele vai, ele ganha prêmios, né? Tudo. Porque eu acompanhei também, assim, a elaboração do projeto Marias. A gente tem uma ligação muito próxima, eu e a prof. Silvane, a prof. Fábio. E esse projeto, ele nasce num período onde as pessoas tinham muito medo de estarem no presídio, Sim. né? E aí, se não tem alguém para quebrar esse paradigma, as coisas não acontecem. Hoje é um projeto tão valorizado e tão importante para a Univates, que é uma instituição comunitária, para os estudantes poderem perceber como que essas mulheres se portam quando têm a sua liberdade tolhida. Como é que é esse processo? Como é que a gente pensa para além disso também? E o que fazer lá dentro, né? Isso. Enfim, Pra tentar transformar a transformação e pra pessoa voltar. Ser reinserida na sociedade, né? A sua Reinserção social, com certeza. Mas sobre o projeto Clown, prof, acho legal a gente falar um pouquinho sobre ele também, o que é o projeto, né? Que é muito interessante também. Também acompanhei o início do projeto, né? Porque como eu estava na direção do antigo Centro de Ciências Biológicas da Saúde, hoje área de Ciências da Vida, nós tivemos 2 estudantes do curso de Medicina, que já estão formadas, e elas vieram de apresentar o projeto, a ideia do projeto, no Centro de Ciências Biológicas da Saúde, que elas tinham interesse em fazer um trabalho voluntário. Havia um estudante na época da PUC de Porto Alegre, o Ricardo. A Stefane e a Juliana foram as alunas da medicina que vieram com essa proposta. E ele já tinha tido a formação na arte clown. E elas tinham contato com ele, em função de serem os 3 estudantes dos cursos de medicina, da PUC e da Univates. Vieram apresentar. A gente, na época, inseriu o curso de fisioterapia, porque nós já tínhamos escrito um projeto, eu e uma ex-funcionária da Clínica Escola, fisioterapeuta, tínhamos apresentado para a equipe do Hospital de Estrela. Então, pensamos em juntar os projetos e começar a desenvolver aqui. Então, ele foi desenvolvido durante muitos anos como um projeto voluntário mesmo, só que o diferencial do projeto Clown e Seu Sorrir é que ele faz toda uma capacitação de estudantes e tem interesse em se transformar em doutores da alegria. Então, é uma capacitação não tão curta, é uma capacitação onde tem aulas de teatro, de expressão corporal, de oratória, para que tu encontre dentro de ti o teu palhaço, né? O teu clown, né? Mas não numa perspectiva, o palhaço no sentido de escutar o outro, de estar num ambiente com o outro, de poder tornar aquele lugar que é um lugar de estresse, que é um lugar de doença, num lugar melhor para que tu fiques. Também tivemos uma complicaçãozinha aí em relação à pandemia. Também foram atividades que por um período foram suspensas, depois foram retomadas a partir de participação em feiras de saúde, participação em escolas, porque em princípio o projeto foi pensado para ser desenvolvido dentro de um hospital. E hoje a gente vai para ONGs também, né? Então é um projeto diferenciado, é um projeto muito legal. A gente sempre tem muitos estudantes interessados. Na prática é um grupo de estudantes, então, que vão até os hospitais levando muita brincadeira. Isso. Hoje, né? Ele é um projeto institucional, ele era um projeto voluntário. Quando foi aberta uma possibilidade dele se tornar institucional, de novo, mediante edital, escrita de um projeto, né, envio para seleção, ele foi um dos classificados e hoje ele é um projeto, então, institucional. Então, tem 2 professores que participam, o professor Cristiano, né, da arquitetura, e a professora Marinês, da farmácia, e a cada ano tem a seleção e tem a capacitação de novas turmas. E aí toda uma organização de cronogramas, de quem pode aqui, quem pode ali, os dias, né? E toda uma preparação para estar dentro de um ambiente que é o hospital. Então, sim, existem muitas normas, muitas regras para que a gente possa estar lá e a gente possa voltar. E com alegria, né? Com levando alegria. E também conseguindo, não trazendo um peso para fora de dentro do hospital. Sempre a ideia é poder melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas envolvidas, independente do ambiente que elas estejam. E agora que a gente já conheceu alguns projetos de extensão, tu poderia explicar como é que as pessoas podem participar deles? Sim. Normalmente a gente faz um encontro em início de semestre de todos os projetos, por exemplo, do Centro de Ciências da Vida, e a gente faz uma divulgação, apresenta para os estudantes, conversa com os coordenadores de curso que vão repassando, alguns vão nas salas de aula e a gente abre para participação. O nosso desejo é de que as pessoas participem. E todos os projetos, independente da área do curso,
eles têm uma capacitação para esses estudantes voluntários. Então a gente tem alguns projetos que são voluntários no sentido de não ser um projeto institucional. Por exemplo, o projeto de hidroterapia para bebês, ele era um projeto estritamente voluntário. Ele não tinha o auxílio da Univates porque não tinha horas para professor, não tinha deslocamento, enfim. Mas porque também a gente não inscreveu o projeto para participar de uma seleção. Mas a grande maioria dos projetos que a gente citou aqui são projetos que têm o apoio da Univates. Os professores recebem horas, os professores, se necessitam do deslocamento, têm o deslocamento. E aí, normalmente, esses projetos também têm 1 ou 2 bolsistas de 20 horas. E aí a gente seleciona, então, estudantes que tenham interesse. Nós já tivemos estudantes de várias áreas aqui na área da saúde participando, assim como provavelmente nos outros centros, né? No centro da engenharia, das ciências humanas e sociais. O estudante pode participar enquanto bolsista e enquanto voluntário. Isso, pode fazer seleção para bolsista enquanto voluntário. Eu acho que a primeira coisa é tu chegar no site da Univates e tu botar lá, como a prof falou, né? Tem vários programas e desses programas tem vários projetos, né? Então acho que é legal tu começar a olhar. Eu, por exemplo, não iria só no da arquitetura, porque tem vários ali que são muito legais, assim. O que eu pude participar foi muito interessante, essa outra vivência, né? Participei no Interarte, mexendo com arte, com as crianças, legal. No Patrimônio Vivo, que é um pouco mais focado na arquitetura, no PI, no alfabeletrar com as crianças. Então a gente vai começando a procurar mesmo, sabe? Lá tem uma breve descrição, acho que os alunos que têm essa vontade de fazer podem ir lá ver o que mais se identifica com eles. E como bolsista, foi bem na época da pandemia, faz 2 anos que eu sou bolsista, né, do projeto de extensão Habitar Bem. E daí abriu esse edital, como a prof falou, né, pra bolsista tem um edital, né, não é só participar das chamadas que tem pra alunos. Então fui lá, me inscrevi e me chamou muita atenção a minuta, né, que era da proposta do projeto. Então eu ficava sempre assim, nossa, eu cheguei a trancar um semestre por causa da pandemia. Então essa volta veio com tudo, veio tipo assim, eu preciso fazer uma coisa diferente. Né, eu trabalhava no escritório de arquitetura e eu queria ver a arquitetura de outra forma. Então foi muito interessante e eu acho que essa inserção no projeto de extensão como bolsista me mudou muito em relação a como eu vejo a arquitetura e como eu espero que as pessoas vejam a arquitetura. Não só aquela coisa mais visual, e sim realmente algo que a gente tem direito. Todas as pessoas têm direito a acesso à arquitetura de qualidade. Então é algo que eu acreditei, algo que eu fui moldando durante o projeto. E, enfim, perceber, não é porque é lajeado que a gente não vê diariamente, mas tem famílias em situações de vulnerabilidade bem séria. A gente também agora tá mais inserido no bairro Santo Antônio, que, como a prof falou, é um dos bairros que ainda tem muita demanda, que exige muito essa demanda de realmente social, da gente ir lá conversar com as pessoas e entender. Então, essa ida junto com o PI e simplesmente lá, eu olhei a casa, depois eu conversei com a prof, né, que era a prof Aline, da enfermagem, eu acho, que era a professora. Eu comecei a falar umas coisas pra ela, nossa, mas vocês perceberam tudo isso? Tipo, e eu fiquei, meu Deus, é uma coisa que a gente chama, né, e ela pode ter percebido outras coisas, e ela falou, nossa, é muito legal essa troca que a gente tem. Então, eu acho que realmente é isso. Se o aluno, ele tem interesse de participar, eu acho que a primeira coisa é vamos lá, vamos procurar. Vamos ir atrás. Pessoas que fazem, porque a gente vai se contaminando, né? Com a extensão. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, né? A mais velha, ela é formada em Direito aqui pela Univates e ela trabalha como voluntária do PF das Ruas em Porto Alegre. Sim. Ela faz quentinha todo final de semana. E a minha filha mais nova, que é cirurgia dentista, se formou há 1 ano e meio também aqui na Univates, ela participou como voluntária de um outro projeto muito legal aqui da Univates, que é o Vestivates. Ela dava aula de inglês. Muito legal. Então, veja, a gente vai contaminando as pessoas. Tem que participar pela primeira vez. Porque depois que tu participa pela primeira vez, dificilmente tu vai deixar convite. Não, mas vai dar uma olhada. Quando tu vê, tu tá com 10 termos de voluntariado assinado. Sem compromisso, só vai ver como é que é. E a pessoa já enlouquece ali, entra e não sai mais. Tem que ter isso também, né? Mesmo que tu não receba em dinheiro, tu tem que ser responsável e cumprir, isso, né? Com o teu papel. Tu decide fazer isso. E é legal isso que tem vários tipos, formatos, né? Eu e a Pietra, por exemplo, nós fazíamos parte de um projeto de voluntariado, mas que já é mais organização mesmo, que é o Rotarate, né? E é uma visão também completamente diferente. Eu fiz os projetos da Univates também. E é isso, depois que tu começa, tu não sai mais. Tipo,
saiu dali, tu procura outro jeito de fazer. Aí aquele jeito saiu, já vai atrás de outra forma de fazer voluntariado. Contamina, prof. Exatamente o que tu falou. Isso aí. E é muito legal, porque as coisas, elas começam a vir. De uma maneira, assim, absurda. Porque eu sei que, a partir, então, do Habitar Bem com o capacete rosa, não sei, a gente teve vários movimentos na Univasf, né? Mas, então, as gurias formando em construção civil, né? Mulheres na construção civil, que é algo super, assim, que a gente não espera trabalhar. Tabu, né? Um tabu, é difícil de trabalhar. Então, poder ter esse contato com as mulheres que vieram de uma área mais periférica, trazer pra dentro da universidade, se formar na universidade. Tipo assim, elas falavam, nossa, foi muito legal. Pra nós também foi muito bom. Ver vocês aqui, sabe? Tipo, não é lá na Univats, é aqui na Univats. É trabalhar realmente o território como um todo. E a partir disso, agora eu já sou voluntária na Associação Marinês. Então, assim, tu vai entrando nas coisas, sabe? Não volta mais. Voluntariado é um negócio que te puxa, não adianta. Mas, e bom, como a gente falou, então, existem várias formas de voluntariado, mas também, quando a pessoa não tem, talvez, esse tempo, né, de se doar, vocês têm alguma dica de que outra maneira a pessoa pode ajudar um projeto voluntário, por exemplo? E até pra convencer e dar um convite pra quem tá nos ouvindo, né? O que vocês diriam pra alguém que tá pensando, mas será que vale a pena fazer isso, investir meu tempo no projeto voluntário? Eu acho que, às vezes, um grande empecilho que a gente tem de começar algo novo é porque a gente acha que a gente vai precisar doar muito tempo. E daí eu sempre falo, tipo, eu acho que tudo gera conversa. Acho que tu tem que chegar e, tipo, tu tem interesse, tu fala, olha, eu tenho 1 hora que eu posso ajudar. Talvez tu não vai conseguir na comunidade, mas talvez tu vai ajudar de alguma forma mais organizacional. Talvez tu vai fazer uma planilha, tu vai coletar dados. Então eu acho que é tudo questão de conversa, realmente. Assim, se tu tem uma vontade, daqui a pouco tu vai ver que, essa 1 horinha talvez pode ser 2, sabe? Eu consigo mais 1 horinha. Então aí tu vai conquistando, assim, eu acho que é realmente. O que eu tenho a dizer é as pessoas começar. Eu acho que começar é o principal, assim. Se tu busca transformar, a gente pensa, vou me formar, vou transformar o mundo. Não, a gente começa aqui. A gente começa aqui no Lajeado, a gente começa no nosso bairro, na nossa casa, sabe? Então eu acho que é isso. Acho que é realmente começar mesmo. E a gente arruma. Às vezes não vai conseguir. Eu vejo muito ali no projeto, às vezes as pessoas dizem, eu não consigo ficar 4 horas aqui na Univasf. Tudo bem, tu tem 1 horinha, tu quer ajudar, eu te passo uma coisinha pra tu fazer. Tu vai ajudar muito. Então eu acho que é realmente conversar, assim, é o que leva as pessoas a conseguir ajudar de alguma forma. E toda ajuda acho que é bem-vinda, né? Em todos os projetos, acho que voluntários, quanto mais, melhor. E pessoas que queiram, assim, continuar. Eu acho que é importante ter isso também. Tudo bem, tu tem 1 hora, mas às vezes tu tem que persistir. Comprometimento. Tem algumas palavras que fazem parte do voluntário. Até porque quando tu te coloca nessa posição, as pessoas também esperam de ti. Então, eu sempre digo pros alunos, né? Prof, quero ser voluntário. Mas tem um prazo. Não dá pra ir num dia e no outro não aparecer, porque eu preciso respeitar aquela pessoa que tá contando contigo, com o teu auxílio. Então, a gente tem algumas regras, alguns acordos, né? Não é assim, é um voluntariado organizado. Não é desorganizada, né? E, prof, tem alguma coisa que tu diria, assim, pra alguém que tá pensando, faço, não faço? Faça. Depois você pensa. Faça. Depois você pensa como você vai fazer. Mas dê o primeiro passo. A gente não precisa, como a Bárbara falou, estar, por exemplo, isso depende muito do teu momento de vida, estar dentro da comunidade, mas eu posso estar próximo à comunidade, junto à comunidade, sem estar no território, entende? Então, existem vários trabalhos voluntários que a gente pode fazer distante da comunidade, distante territorialmente, mas próximo à comunidade. Então, se a gente pode doar um pouquinho da gente para melhorar a qualidade de vida de alguém, para ensinar alguém, para ajudar alguém a sair de uma situação difícil, nossa, isso é para a vida do ser humano, né? É para o ser humano. Eu acho que a gente também, né, precisa fazer um agradecimento aqui, falando do projeto Rondon, que foi o tema, assim, que nos trouxe para cada extensão. Eu vou fazer um agradecimento, assim, para a Bárbara, da arquitetura, para o Tai, da pedagogia, para a Julie e para a Carol, que são estudantes de medicina, para outra Carol, que é estudante da Odonto, para a Lidiane e para a Lídia, que são estudantes da psicologia, e para a Laura, uma estudante da Físio, que foi a equipe que constituiu, juntamente com a professora Fabiane Olegário, essa equipe que esteve no Rondon. E um agradecimento também muito especial à prof. Silvane Issi, que esteve ali nas madrugadas, né? Não foi no dia a dia, que a gente escreveu o projeto em 10 dias, assim, literalmente da meia-noite às 3 da manhã, né? Então fica aqui um agradecimento aí para toda essa equipe que trabalhou muito tempo antes de efetivamente a Operação Portal do Sertão acontecer. Legal. E terão novas edições? Sim, agora já tem uma outra
uma operação que é a Operação Mangabeiras, que vai acontecer 18 de janeiro a 4 de fevereiro, se não me engano, no Sergipe, em municípios também em situação de vulnerabilidade social. E aí tem 3 professores aqui da Univates, o professor Guilherme, a professora Érica e o professor Edson Auler, que vão, então, se colocar à disposição e vão escrever o projeto, então, para participar desse edital, dessa operação. Muito legal. Legal. Então tá, prof. Magali. Nossa, a gente agradece muito, assim, Foi muito legal. pela oportunidade. Revivemos várias coisas, né? Fervescer. Bárbara? Mas foi muito legal. Essa experiência pro estudante, enfim, que a gente já teve em outros projetos também, mas pro estudante, ela é realmente transformadora. Pros professores também, mas ela é muito mais pro estudante, que tem ainda uma vida inteira pela frente, que vai definir os seus caminhos, que a palavra que define é transformação, né? Com certeza. Muito legal. Então tá, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Foi muito, muito legal mesmo conversar com vocês. Dá pra perceber, assim, o quanto vocês gostam. A gente se empolga. Desse trabalho. E também nossa parte foi muito bom estar com pessoas tão engajadas como vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. É verdade, foi muito legal mesmo, uma conversa inspiradora, né, com alguém que também sempre próximo, assim, trabalho voluntário, é muito legal poder trocar isso com vocês. E parabéns pelos projetos que vocês fizeram, que vocês participam e o que vocês ainda vão fazer, que eu sei que não vai acabar por aí, né, vocês vão fazer muita coisa ainda, então parabéns e sucesso, né, em cada um desses projetos. E pra quem nos ouviu até aqui também, muito obrigada, aproveite para assinar a nossa newsletter para receber um e-mail sobre cada novo episódio. O link univates.br/podcast está disponível na descrição do podcast. Aproveite também, nos siga no Spotify e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Desenrola aí!